Milionário humilhou a esposa, mas não imaginava que ela iria se vingar assim. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O escritório ainda mantinha o cheiro dele. Isadora passou os dedos pela mesa de mogno onde seu pai costumava trabalhar, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Fazia apenas 2 semanas desde o funeral, e agora ela precisava assumir a empresa que ele construiu durante toda a sua vida. Senhorita Isadora, a voz de Paulo a trouxe de volta à realidade. Trouxe os relatórios que pediu. Ela observou o assistente de seu pai se aproximar com uma pilha de documentos. Paulo sempre foi o braço direito da família, presente em todos os momentos importantes desde que ela se lembrava. Obrigada, Paulo. Nem sei por onde começar. Isadora suspirou, sentindo-se perdida. Posso ajudá-la com isso. Seu pai me ensinou tudo sobre a empresa e prometi a ele que cuidaria de você. Paulo sorriu gentilmente, seus olhos castanhos transmitindo segurança. Os dias se transformaram em semanas e Paulo se mostrou indispensável. Ele estava sempre ali, explicando pacientemente cada detalhe do negócio, fazendo Isadora se sentir menos sozinha naquele mundo corporativo que parecia tão assustador. Você é incrível, sabia? Disse ela uma noite enquanto revisavam contratos. Não sei o que seria de mim sem você aqui. O primeiro beijo aconteceu naturalmente em uma noite de trabalho até tarde. O casamento veio 6 meses depois, uma cerimônia pequena e elegante, exatamente como Isadora sempre sonhou. Mas a lua de mel mal havia terminado quando as primeiras mudanças começaram. Começou com pequenos comentários durante o café da manhã. Talvez devesse pular a torrada hoje, amor. Um olhar crítico para seu prato. Está comendo por 2? As críticas profissionais vieram em seguida, disfarçadas de preocupação. Deixa que eu cuido dessa reunião, querida. Você parece cansada. Em poucos meses, Isadora se viu afastada das decisões importantes da empresa. Paulo assumiu gradualmente o controle, sempre com uma desculpa pronta, sempre fazendo-a duvidar de sua própria capacidade. Isadora observava a foto do pai sobre sua mesa enquanto tentava entender os números à sua frente. Fazia quase 1 ano desde sua morte e 6 meses desde seu casamento com Paulo. As coisas haviam mudado drasticamente desde então. Isadora, você ainda não terminou esses relatórios? Paulo entrou em seu escritório sem bater, sua voz carregada de impaciência. Estou terminando, só preciso conferir alguns dados que não... Deixa isso comigo. Ele interrompeu, puxando os papéis de sua mão. Você claramente não está entendendo nada disso. As reuniões começaram a acontecer sem ela. Paulo marcava compromissos importantes em horários que sabia que ela não poderia comparecer. Quando questionado, sempre tinha uma desculpa pronta. Durante um almoço com investidores, Isadora tentou opinar sobre uma nova aquisição. Querida, Paulo a cortou na frente de todos. Por que não vai pedir mais água? Deixa que eu cuido dessa parte. Os olhares de pena dos outros executivos a fizeram querer desaparecer. Aos poucos, sua sala foi sendo esvaziada, seus compromissos cancelados, seu acesso aos documentos importantes bloqueado. É pelo bem da empresa, Paulo justificava. Você claramente não tem capacidade para administrar isso tudo. Numa tarde, ao entrar sem avisar na sala de reuniões, encontrou Paulo assinando documentos que nunca tinha visto. O que é isso? Nada que você precise se preocupar. Ele respondeu secamente. Aliás, acho melhor você trabalhar de casa por um tempo. Sua presença está atrapalhando o andamento das coisas. Os eventos sociais tornaram-se um pesadelo. Paulo fazia questão de corrigi-la publicamente, de apontar seus erros na frente de todos. Em um jantar beneficente, ela o ouviu comentando com outros empresários. É complicado, sabem? Casei pensando que ela tinha aprendido algo com o pai, mas a gota d'água veio durante a festa de fim de ano da empresa.
Isadora descobriu que Paulo havia vendido uma parte significativa das ações sem seu conhecimento. Como você pôde fazer isso? A empresa é nossa. Sua. Ele riu alto o suficiente para atrair a atenção dos convidados. Você mal sabe assinar seu nome? Olhe para você, uma baleia gorda e horrorosa. Quem vai querer você, sua inútil? Isadora sentiu o rosto queimar, as lágrimas começando a se formar. Quero o divórcio, ele continuou, sem se importar com quem ouvia. Já conversei com os advogados. Você claramente não tem condições de administrar nada. Na semana seguinte, Isadora descobriu que Paulo havia vendido não só a empresa, mas também a casa que ela herdara dos pais. As fechaduras foram trocadas. Seus cartões bloqueados. Seus pertences pessoais estão em uma caixa na portaria, informou o advogado dele por telefone. O restante faz parte do patrimônio da empresa. Naquela noite, sozinha em um quarto de hotel barato, Isadora encarava as poucas fotos e documentos que conseguiu recuperar. 28 anos, sem casa, sem empresa, sem dinheiro. O império que seu pai construiu estava nas mãos do homem que prometeu protegê-la. Seu celular tocou. Era Marina, uma executiva que sempre demonstrou interesse em Paulo. Querida, não leve para o lado pessoal. Paulo só fez o que qualquer homem de negócios faria. Você realmente não estava à altura. Isadora desligou o telefone e o jogou na cama. As lágrimas finalmente vieram, junto com a realização de que havia perdido tudo para um homem que nunca a amou de verdade. O quarto do hotel cheirava a mofo. Isadora estava sentada na cama estreita, olhando para os poucos pertences que conseguiu salvar. Seu celular tocava incessantemente. Eram credores, pessoas que ela pensava serem amigos, todos querendo explicações que ela não tinha. Sinto muito, senhora, mas só podemos mantê-la no quarto por mais 2 dias, informou a recepcionista naquela manhã. Seu cartão foi recusado para a extensão da estadia. Isadora concordou, engolindo o nó na garganta. Seus dedos tremiam enquanto discava mais um número na lista de contatos. Carla, é a Isadora. Ah, Isa, olha, agora não é um bom momento. Você entende, né? Com toda essa situação... Clique. Mais uma pessoa que virou as costas. No café da manhã do hotel, Marina apareceu sem ser convidada. Seu sorriso malicioso combinando com seu tailleur impecável. Vim ver como está a nossa ex-presidente. Marina se sentou, ajeitando seu cabelo perfeitamente arrumado. Paulo está preocupado que você possa fazer algo inconveniente. Preocupado? Isadora riu. Ele me deixou sem nada. Querida, seja realista. O que você esperava? Você nunca foi páreo para ele. Olhe para você. Marina a examinou de cima a baixo. Talvez seja um sinal para fazer aquela cirurgia bariátrica que tanto precisa. Isadora levantou-se abruptamente, derrubando seu café. As pessoas ao redor olharam, algumas cochichando e apontando. Ela já podia imaginar os comentários maldosos circulando pelos grupos empresariais. Depois de vagar sem rumo pela cidade, encontrou um banco na praça central. Era irônico como há algumas semanas ela frequentava os melhores restaurantes da cidade e agora mal tinha dinheiro para um lanche. Isadora? A voz com sotaque a fez levantar os olhos. Um homem alto, de traços asiáticos marcantes e terno Armani impecável, a observava. Seus olhos, os mesmos que ela lembrava da adolescência, ainda carregavam aquela gentileza única. Soo-hyun? Ela piscou, recordando o garoto tímido que sempre a defendia no colégio internacional. Agora, ali estava ele, CEO milionário de um dos maiores conglomerados da Coreia do Sul. Não posso acreditar. Ele sentou ao seu lado no banco da praça, ignorando completamente que seu terno caríssimo poderia sujar. Tentei contato quando soube da morte de seu pai, mas muita coisa mudou desde então. Ela interrompeu, sua voz embargada. No café mais reservado do centro, Isadora contou tudo. A cada palavra via o maxilar de Soo-hyun tensionar. Ele a observava com uma intensidade familiar,
a mesma com que a olhava nos tempos de escola, quando ela sofria bullying por seu peso. Você sempre foi forte, Isadora, ele disse suavemente, mesmo quando não percebia. Tô forte? Olhe para mim, perdi tudo. Não, ele tocou sua mão sobre a mesa, um gesto que fez seu coração saltar. Você só perdeu o que era material, sua essência. Essa continua intacta. Soo-hyun hesitou por um momento, como se pesasse suas próximas palavras. Sabe, sempre me arrependi de não ter dito certas coisas antes de voltar para a Coreia. Ele começou, seus olhos fixos nos dela. De não ter dito o quanto você era especial para mim, o quanto ainda é. Isadora sentiu seu rosto queimar. Lembrou-se das vezes que o pegava olhando para ela na biblioteca, dos pequenos gestos de carinho que na época não compreendia. Venha comigo para Seul, ele propôs. Minha mansão em Gangnam tem uma ala inteira vazia. Você pode recomeçar lá, longe de todas essas pessoas tóxicas. Soo-hyun, eu não posso aceitar. Pode sim. Ele apertou levemente sua mão. Considere um investimento. A garota que conheci tinha sonhos grandes demais para terminar assim. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Isadora relia a passagem de primeira classe que Soo-hyun havia comprado. Seu celular tocou. Era Marina. Soube que anda mendigando ajuda pela cidade. Que patético! Isadora desligou o telefone e olhou pela janela. Em 3 dias, estaria do outro lado do mundo. A ideia que antes a assustava, agora parecia sua única salvação. No aeroporto, Soo-hyun segurava seu passaporte com um sorriso gentil. Pronta? Não, ela respondeu honestamente. Mas preciso fazer isso. Já no avião, enquanto as luzes de São Paulo diminuíam sob as nuvens, Isadora fez uma promessa silenciosa a si mesma. Nunca mais seria humilhada. Nunca mais permitiria que tirassem seu valor. Soo-hyun, sentado ao seu lado, a observava com aquele mesmo olhar de adoração da adolescência. Ela percebeu que talvez, apenas talvez, o universo estivesse-lhe uma segunda chance. Quando o avião pousou em Seul, o sol nascia no horizonte. Isadora observou a cidade moderna se estendendo à sua frente, seus arranha-céus brilhando sob a luz dourada da manhã. Bem-vinda à sua nova vida, Soo-hyun sussurrou. O carro de Soo-hyun deslizava silenciosamente pelas ruas de Seul. Isadora observava hipnotizada as luzes da cidade através da janela escura. Tudo parecia tão diferente, tão distante da vida que deixara para trás. Sei que deve estar assustada. Soo-hyun quebrou o silêncio, sua voz suave. Mas prometo que não está sozinha nessa. O carro parou em frente a uma mansão impressionante em Gangnam. A construção moderna se erguia imponente, com grandes janelas de vidro e um jardim meticulosamente cuidado. Isso é... Isadora perdeu as palavras. Seu novo lar, ele completou, abrindo a porta para ela. Pelo tempo que precisar. Uma governanta os recebeu com uma reverência respeitosa. Soo-hyun trocou algumas palavras em coreano com ela, que concordou e sorriu gentilmente para Isadora. A senhora Park preparou seu quarto na ala leste, explicou ele. Tem uma vista incrível do jardim de cerejeiras. Enquanto subiam as escadas, Isadora notou as fotos nas paredes. Entre imagens de família e momentos corporativos, havia uma que a fez parar. Era uma foto antiga do tempo do colégio. Nela, uma Isadora adolescente sorria timidamente ao lado de um jovem Soo-hyun. Você guardou isso? Ela perguntou surpresa. Ele parou ao seu lado, seus olhos fixos na fotografia. Guardo todas as coisas importantes. O quarto era espaçoso e elegante, decorado em tons suaves de bege e azul. Uma grande janela oferecia uma vista panorâmica do jardim, exatamente como ele havia descrito. Amanhã podemos começar a organizar sua documentação, Soo-hyun disse parado à porta. E depois, bem, o futuro é seu para construir. Antes de sair, ele hesitou. Isadora, quero que saiba que sempre acreditei em você. Mesmo quando éramos jovens, mesmo quando todos diziam que você era
Diferente. Eu sempre vi sua força. As palavras dele ficaram pairando no ar, mesmo depois que saiu. Isadora sentou na cama macia, deixando as lágrimas finalmente caírem. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão. Seu celular vibrou uma última vez. Era uma mensagem de Paulo. Espero que esteja feliz no seu exílio. Ninguém aqui sente sua falta. Isadora observava a cidade de Seul pela janela de seu quarto na mansão de Soo-hyun. Uma semana havia se passado desde sua chegada, e ela ainda se sentia deslocada neste novo mundo. Um toque suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era Soo-hyun, com seu habitual sorriso gentil. Como está se sentindo? Ele perguntou entrando no quarto. Isadora suspirou, virando-se para encará-lo. Honestamente, perdida. Grata por tudo que está fazendo, mas perdida. Soo-hyun se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. É compreensível. Você passou por muita coisa. Mas quero que saiba que não precisa mudar, Isadora. Você sempre foi perfeita do jeito que é. Não, Soo-hyun. Eu não era perfeita. Eu era fraca, ingênua. Fui humilhada e descartada como se não valesse nada. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E é por isso que preciso da sua ajuda, não apenas para me reerguer, mas para me vingar. Soo-hyun a encarou surpreso. Vingança? Isadora, você não precisa... Preciso sim. Ela o interrompeu, sua voz tremendo de emoção. Quero que você me ajude a me transformar completamente, física e mentalmente. Quero que Paulo e todos que me menosprezaram sintam na pele cada humilhação que me fizeram passar. Tem certeza disso? Soo-hyun perguntou, preocupação evidente em sua voz. A vingança pode ser um caminho perigoso. Você não precisa provar nada a ninguém. Isadora caminhou até a janela novamente, observando a cidade agitada lá fora. Não se trata apenas de provar algo. Trata-se de justiça, de recuperar o que é meu por direito. E preciso da sua ajuda, Soo-hyun. Por favor. Ele a observou por longos segundos, como se estivesse travando uma batalha interna. Por fim, soltou um suspiro resignado. Está bem, ele disse. Vou te ajudar. Mas prometa que não vai se perder nesse processo, que não vai deixar a vingança consumir a pessoa maravilhosa que você é. Isadora se virou, encarando-o com uma mistura de gratidão e determinação. Prometo. E obrigada, Soo-hyun, por tudo. Então, por onde começamos? Soo-hyun perguntou, rendendo-se à determinação dela. Por tudo quero uma transformação completa. Física, mental, profissional. Quero aprender tudo sobre negócios, sobre como me portar, como me defender. Quero que quando eu voltar ao Brasil, ninguém me reconheça. Soo-hyun concordou, já começando a planejar mentalmente. Vou montar uma equipe, os melhores profissionais em cada área. Mas, Isadora, isso não será fácil. Não importa, ela disse, sua voz cheia de convicção. Estou pronta para qualquer desafio. A academia particular da mansão de Soo-hyun estava vazia às 5 da manhã. Isadora observava seu reflexo na parede espelhada enquanto a personal trainer, Min-ji, ajustava sua postura na esteira. Mais 5 minutos, Isadora. O personal trainer a incentivou em seu inglês cuidadoso. Você está progredindo muito bem. 2 semanas haviam se passado desde sua chegada a Seul. Soo-hyun havia montado uma equipe completa para sua transformação. Personal, trainer, nutricionista, professor de coreano e um consultor empresarial. Sua dedicação é impressionante. Soo-hyun comentou durante o café da manhã, observando-a escolher cuidadosamente suas porções. Mas não precisa pular refeições. Não estou pulando, ela sorriu, pegando uma tigela de aveia. Dra. Kim desenvolveu um plano alimentar específico para mim. As manhãs eram dedicadas aos exercícios e aulas de coreano. Às tardes, Isadora mergulhava em estudos empresariais com Mr. Park, um respeitado consultor,
A chave não é apenas entender os números, Mr. Park explicava, seus óculos refletindo a luz do escritório. É compreender as pessoas por trás deles. Durante uma dessas aulas, Soo-hyun entrou silenciosamente na biblioteca. Como ela está se saindo? Perguntou a Mr. Park em inglês. Impressionante, o consultor respondeu. Ela tem um talento natural para a estratégia que seu pai também possuía. Isadora fingiu não ouvir, mas seu coração acelerou. Era a primeira vez que alguém a comparava positivamente com seu pai. As noites eram reservadas para aulas de defesa pessoal. Professor Kim, um ex-militar, não poupava esforços. Sua força não está apenas nos músculos, ele dizia, ajudando-a a levantar após uma queda. Está na sua mente. O espelho começou a mostrar uma pessoa diferente. Não era apenas o peso que diminuía, era como se cada gota de suor levasse consigo um pouco da antiga Isadora. 2 anos se passaram desde aquela conversa decisiva com Soo-hyun. O tempo havia transformado Isadora de maneiras que ela jamais imaginara possível. Parada diante do espelho em seu closet, Isadora mal reconhecia a mulher que a encarava de volta. Seu corpo, antes cheio de curvas que a faziam se sentir insegura, agora exibia músculos tonificados. Seus cabelos, antes sem vida, agora caíam em ondas sedosas sobre seus ombros. Até mesmo sua postura havia mudado. Ela se mantinha ereta, emanando uma confiança que antes lhe era estranha. Incrível, não é? A voz de Soo-hyun a tirou de seus pensamentos. Ele estava parado à porta, observando admirado. Às vezes nem eu acredito, Isadora respondeu virando-se para ele. Mas não é só o exterior que mudou. Soo-hyun concordou, conhecendo bem a transformação interna pela qual ela havia passado. Dias e noites de estudo intenso, treinamento físico e mental, haviam forjado uma nova mulher. Os relatórios que você pediu chegaram, ele disse, entregando-lhe uma pasta. Isadora abriu a pasta imediatamente, seus olhos percorrendo os números com uma habilidade adquirida após incontáveis horas de estudo. Um sorriso sutil se formou em seus lábios. Paulo está afundando a empresa, ela murmurou, mais para si mesma do que para Soo-hyun. As dívidas estão se acumulando, os investidores estão perdendo a confiança. E o que você pretende fazer com essa informação? Soo-hyun perguntou, embora já soubesse a resposta. Isadora fechou a pasta, seus olhos brilhando com determinação e algo mais escuro. O desejo de vingança que havia alimentado durante 2 anos. Está na hora de voltar ao Brasil, ela declarou. Está na hora de Paulo conhecer a nova Vitória. Soo-hyun ergueu uma sobrancelha. Vitória? Meu novo nome, ela explicou. Isadora morreu naquela noite em que Paulo me humilhou. Agora sou Vitória e vou fazer jus ao nome. Ele a observou por um longo momento, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto. Tem certeza de que está pronta? Vitória se aproximou, colocando uma mão no ombro de Soo-hyun. Mais do que nunca. Passei 2 anos me preparando para este momento. Estudei cada detalhe da empresa. Conheço suas fraquezas. Sei exatamente onde atacar. E quanto ao seu coração? Soo-hyun perguntou suavemente. Está preparado também? Por um breve instante, Vitória hesitou. Mas logo seus olhos se endureceram novamente. Meu coração está blindado, Soo-hyun. Paulo e todos os outros que me menosprezaram vão conhecer uma nova mulher. Uma que não se deixará abalar por nada nem ninguém. Soo-hyun concordou. Ele sabia que não poderia convencê-la. Então, quando partimos? Partimos? Vitória perguntou, surpresa. Você não achou que eu deixaria você enfrentar isso sozinha, achou? Ele sorriu, aquele sorriso gentil que sempre aquecia o coração dela, mesmo nos dias mais difíceis. Obrigada, Soo-hyun, por tudo. Vitória agradeceu. O aeroporto de São Paulo fervilhava de atividade. Vitória, antes conhecida como Isadora, ajustou seus óculos escuros enquanto observava a multidão. Ao seu lado, Soo-hyun segurava discretamente sua mão, oferecendo apoio silencioso. Está pronta?
Ele perguntou suavemente. Vitória concordou com a cabeça. Sua postura ereta e confiante, mais do que nunca. O táxi os levou ao hotel de luxo, onde ficariam hospedados. Vitória observava pela janela a cidade que um dia fora seu lar, agora parecendo estranhamente alienígena. No quarto do hotel, ela abriu seu laptop, revisando uma última vez o plano meticulosamente elaborado. Lembre-se, Soo-hyun disse, sentando-se ao seu lado. Você não precisa fazer isso se não quiser. Vitória sorriu, mas era um sorriso frio, calculado. Eu quero e vou. Na manhã seguinte, Vitória estava impecável em seu tailleur Chanel, seus saltos Louboutin ecoando pelos corredores da empresa que um dia fora sua. Sua transformação era tão completa que ninguém a reconheceu. Bom dia, ela disse à recepcionista, seu sotaque levemente acentuado após 2 anos na Coreia. Tenho uma entrevista com o Sr. Paulo Mendes. Minutos depois, ela estava sentada na sala de espera, seu coração batendo forte, mas seu rosto uma máscara de serenidade. A porta se abriu e lá estava ele, Paulo, o homem que havia destruído sua vida. Senhorita? Paulo perguntou, estendendo a mão. Silva, Vitória Silva, ela respondeu, seu aperto de mão firme e profissional. O escritório de Paulo era exatamente como ela se lembrava, embora agora notasse sinais sutis de decadência. Uma mancha de café na mesa, papéis desorganizados. Então, senhorita Silva, por que você acha que seria adequada para o cargo de minha assistente pessoal? Paulo perguntou, seus olhos percorrendo descaradamente o corpo de Vitória. Ela reprimiu um arrepio de nojo. Tenho vasta experiência em gestão empresarial na Coreia do Sul. Acredito que minha perspectiva internacional seria um ativo valioso para sua empresa. Paulo sorriu, claramente impressionado. E por que deixou a Coreia? Busco novos desafios. Vitória respondeu suavemente. E ouvi dizer que sua empresa está enfrentando alguns obstáculos interessantes. O sorriso de Paulo vacilou por um segundo. Bem, todos os negócios têm seus altos e baixos. A entrevista continuou, com Vitória demonstrando habilmente seu conhecimento e competência. Paulo parecia cada vez mais interessado, tanto profissional quanto pessoalmente. Bem, senhorita Silva, devo dizer que estou impressionado, ele concluiu. O cargo é seu, se quiser. Vitória sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos. Será um prazer trabalhar com você, Sr. Mendes. Ao sair do escritório, Vitória encontrou Marina no corredor. A mulher que agora ocupava seu antigo lugar a encarou com uma mistura de curiosidade e hostilidade. Quem é você? Marina perguntou bruscamente. A nova assistente do Sr. Mendes. Vitória respondeu com um sorriso educado. Vitória Silva. Marina a examinou de cima a baixo, seu desagrado evidente. Veremos por quanto tempo. De volta ao hotel, Vitória encontrou Soo-hyun ansioso por notícias. Como foi? Ele perguntou assim que ela entrou no quarto. Vitória sorriu, removendo seus saltos. Perfeito. Paulo não faz ideia de quem eu sou. E a melhor parte, ele me contratou. Soo-hyun a observou com uma mistura de admiração e preocupação. Você está realmente pronta para isso? Para vê-lo todos os dias, fingir que não o conhece? Estou pronta para qualquer coisa. Vitória respondeu, sua voz firme. Este é apenas o primeiro passo. Em breve, Paulo vai entender o verdadeiro significado da palavra perda. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Vitória olhou para seu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que a encarava de volta era forte, determinada e implacável. Não havia mais vestígios da Isadora insegura e magoada. Amanhã, ela sussurrou para si mesma, o jogo realmente começa. Do outro lado do quarto, Soo-hyun a observava silenciosamente, seu coração dividido entre o amor que sentia por ela e o medo do que essa vingança poderia custar a ambos. Vitória chegou cedo ao escritório em seu primeiro dia de trabalho. Vestida com roupas elegantes e saltos altos, ela andou com confiança até sua nova mesa, perto da sala de Paulo.
Marina apareceu pouco depois, olhando Vitória com desconfiança. Então você é a nova assistente, ela disse sem esconder a antipatia. Vitória Silva, respondeu ela, oferecendo a mão. Marina fingiu não ver. Só um aviso, Marina disse, chegando perto. Não tente nada esperto por aqui, este é o meu lugar. Vitória apenas sorriu, sem se incomodar. Estou aqui só para trabalhar, senhora Mendes. Nas semanas seguintes, Vitória se esforçou para aprender tudo sobre a empresa. Ela era sempre a primeira a chegar e a última a sair, prestando atenção em conversas baixas e papéis deixados nas mesas. Paulo começou a perceber seu esforço. Vitória, esses relatórios estão ótimos. Ele elogiou um dia, claramente impressionado. Obrigada, Sr. Mendes. Estou fazendo o meu melhor para ajudar a empresa neste momento. Difícil, ela respondeu, olhando nos olhos dele por um pouco mais de tempo. Paulo ficou sem jeito, parecendo um pouco confuso. Bem, continue assim. Precisamos de pessoas como você aqui. Marina via tudo isso acontecer e ficava cada vez mais irritada. Durante um jantar em casa, ela não aguentou mais. Por que você está dando tanta atenção àquela assistente nova? Ela perguntou, brava. Paulo fez cara feia. Do que você está falando? Não se faça de bobo, Paulo. Eu vejo como você olha para ela. Você está exagerando. Paulo respondeu, mas não parecia muito seguro. Enquanto o casal brigava, Vitória estava no escritório, trabalhando até tarde. Com acesso aos computadores da empresa, ela começou a juntar informações sobre os negócios suspeitos de Paulo. Em seu apartamento, ela olhava os documentos que tinha copiado. Ele está cheio de dívidas, ela pensou alto, e esses contratos são claramente ilegais. No dia seguinte, Vitória levou para o escritório uma pasta cheia de papéis escolhidos a dedo. Durante uma reunião com investidores, ela deixou a pasta cair de propósito perto de um dos principais acionistas. O homem, curioso, olhou os papéis. Seu rosto ficou pálido na hora. Senhor Mendes, ele chamou com voz tensa. Podemos conversar em particular? Paulo, sem entender, disse que sim. Vitória viu os dois homens saindo da sala, fingindo estar preocupada. Mais tarde, em casa, Vitória deixou escapar um pequeno sorriso de satisfação. A primeira parte de seu plano tinha dado certo. A dúvida estava plantada. Logo, Paulo, ela disse olhando no espelho, você vai saber o que é perder tudo. Nas semanas seguintes, Vitória se tornou essencial na empresa. Seu trabalho impressionava a todos, especialmente Paulo. Não sei como fazíamos antes de você chegar, Paulo disse um dia, sorrindo para ela. Vitória sorriu de volta, mas sua mente estava ocupada. Nas horas extras, ela pesquisava arquivos e e-mails, descobrindo vários esquemas financeiros ilegais. Em uma reunião com investidores, Vitória cuidadosamente questionou certas transações. Sr. Mendes, aquele contrato com a empresa X, não deveríamos revisar os termos? O investidor principal pareceu preocupado e pediu mais informações. Paulo ficou visivelmente nervoso. Depois da reunião, Paulo chamou Vitória em sua sala. Vitória, precisamos ter cuidado com o que falamos nas reuniões. Ele disse tenso. Ela fingiu surpresa. Desculpe, Sr. Mendes. Só queria ajudar. Paulo relaxou um pouco. Eu sei. Você tem sido ótima. Em uma festa da empresa Marina, bêbada, enfrentou Vitória. Você acha que pode chegar aqui e tomar meu lugar? Ela gritou, derrubando champanhe na blusa de Vitória. Todos ficaram quietos. Vitória, com lágrimas nos olhos, saiu correndo. Paulo foi atrás dela. Vitória, me desculpe pelo que minha esposa fez, ele disse, tocando seu braço. Ela secou as lágrimas. Tudo bem, Sr. Mendes. Eu entendo. Paulo olhou para ela com admiração. Você é incrível, sabia? Nos dias seguintes, Vitória percebeu Paulo olhando para ela com frequência. Ela começou a usar roupas mais justas e a ficar mais perto dele ao mostrar documentos. Em um happy hour da empresa, Vitória conversava animadamente com um colega. Paulo, do outro lado do bar,
Não parava de olhar para ela, parecendo incomodado. Sr. Mendes, está tudo bem? Vitória perguntou, chegando perto. Claro, ele respondeu seco. Só acho que você deveria ter cuidado com certas amizades no trabalho. Vitória escondeu um sorriso. Seu plano estava dando certo. Em casa, Paulo e Marina brigavam muito. Você passa mais tempo com aquela assistente do que comigo, Marina gritava. Pelo menos ela não me envergonha na frente dos outros. Paulo respondia. Vitória ouvia sobre essas brigas e sabia que estava no caminho certo. A cada dia, Paulo confiava mais nela e menos em sua esposa. Logo, Vitória pensava, olhando-se no espelho, tudo que ele construiu vai cair. Eu vou estar lá para ver. Vitória estava sentada em sua mesa, revisando alguns arquivos, quando algo chamou sua atenção. Ela apertou os olhos, relendo o documento várias vezes para ter certeza do que estava vendo. Não pode ser, murmurou para si mesma. Era um e-mail detalhando um complexo esquema de lavagem de dinheiro com Paulo no centro de tudo. Vitória sentiu seu coração acelerar. Isso era muito maior do que ela esperava. Nos dias seguintes, ela passou cada momento livre coletando mais provas. Copiava documentos discretamente, fazia anotações em código e guardava tudo em um pendrive escondido em sua bolsa. Em uma visita ao escritório, Marina via os olhares que Paulo lançava para Vitória. Ela não era boba. Percebia a maneira como ele sempre arranjava uma desculpa para ficar até tarde no escritório. Uma noite, quando Paulo chegou em casa, Marina o esperava na sala, uma garrafa de vinho pela metade ao seu lado. Onde você estava? Ela perguntou, sua voz carregada de acusação. Paulo suspirou, cansado. Trabalhando, Marina, como sempre. Com ela? Marina se levantou, cambaleando um pouco. Com aquela vadia? Não fale assim da Vitória. Paulo respondeu, sua voz subindo. Ela é uma profissional competente. Ah, agora é Vitória? Marina gritou. Você está dormindo com ela, não está? A discussão escalou rapidamente. Gritos ecoaram pela casa e os vizinhos ouviram tudo. No dia seguinte, os funcionários da empresa cochichavam pelos corredores. Vitória fingiu surpresa ao ouvir os rumores. Eu ouvi que a senhora Mendes jogou um vaso nele, uma secretária sussurrou. Vitória balançou a cabeça, fingindo preocupação. Que terrível! Espero que isso não afete a empresa. Enquanto isso, ela continuava seu plano. Em um almoço com os principais investidores, Vitória sutilmente plantou dúvidas sobre a gestão de Paulo. Vocês notaram alguma irregularidade nos últimos relatórios? Ela perguntou inocentemente. Os investidores trocaram olhares preocupados. A semente da dúvida estava plantada. Dias depois, um contrato importante estava prestes a ser assinado. Vitória, sabendo da importância do negócio, fez algumas alterações no documento final. Quando o contrato foi assinado e as inconsistências vieram à tona, Paulo foi pego de surpresa. Como isso pôde acontecer? Ele gritou em uma reunião de emergência. Vitória observou silenciosamente enquanto Paulo tentava se explicar aos investidores furiosos. Ela podia ver o controle escapando por entre seus dedos. Naquela noite, Paulo a chamou em sua sala. Ele parecia derrotado, os ombros caídos. Vitória, eu não sei o que fazer, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos. Tudo está desmoronando. Ela se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Sr. Mendes, Paulo, estou aqui para ajudar. Pode contar comigo. Paulo a olhou, seus olhos cheios de vulnerabilidade. Eu tenho tanto medo de perder tudo, Vitória. Tudo que construí não vai perder. Ela mentiu, sua voz suave. Vamos resolver isso juntos. Enquanto consolava Paulo, Vitória mal podia conter sua satisfação. Cada lágrima dele era uma vitória para ela. Cada admissão de medo, um passo mais perto de sua vingança. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, abraçando-o, mas em sua mente, Vitória já planejava o próximo golpe. A ruína de Paulo estava apenas começando, e ela estava adorando cada segundo.
Naquela noite, em seu apartamento, Vitória revisou todas as provas que havia coletado. Fotos, e-mails, documentos, tudo apontava para a corrupção de Paulo. Logo, muito em breve, ela disse para si mesma, um sorriso frio nos lábios: "Você vai entender o que é perder tudo, Paulo, assim como eu perdi." O telefone tocou. Era Soo-hyun. "Como estão as coisas?" ele perguntou, preocupação em sua voz. "Exatamente como planejamos," Vitória respondeu. "Paulo está desmoronando. E eu estou aqui para ver cada momento." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Vitória, você tem certeza que isso vai te trazer paz?" Por um momento, Vitória hesitou. Mas então, a imagem de Paulo a humilhando, tirando tudo dela, voltou com força total. "Paz, não, Soo-hyun, isso vai me trazer justiça." Marina estava inquieta. Algo em Vitória não se encaixava. Ela pegou o telefone e ligou para um velho amigo. "Carlos, preciso que você investigue alguém para mim," ela disse, sua voz baixa. Enquanto isso, Vitória estava no escritório, organizando alguns arquivos, quando encontrou algo que fez seu coração disparar. Eram e-mails entre Paulo e várias mulheres, repletos de mensagens íntimas e encontros secretos. "Então é assim que você joga, Paulo," ela murmurou, copiando tudo para seu pendrive. Marina estava em casa, revisando alguns e-mails, quando uma notificação apareceu na tela. Remetente desconhecido. Ela hesitou por um momento antes de abrir. "Querida senhora Mendes, acho que você deveria ver isso." Com as mãos trêmulas, Marina clicou no anexo. Seu coração parou quando as imagens carregaram. Eram fotos de Paulo, seu marido, em situações comprometedoras com várias mulheres diferentes. "Não pode ser," ela murmurou, sentindo o sangue drenar de seu rosto. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Paulo entrou parecendo cansado após um longo dia no escritório. "Oi, amor," ele disse distraidamente, mas parou ao ver a expressão no rosto de Marina. "O que foi?" Marina virou o laptop para ele, sua voz tremendo de raiva. "Quer me explicar isso, Paulo?" Os olhos de Paulo se arregalaram em choque e então pânico. "Marina, eu posso explicar?" "Explicar o quê?" Marina gritou, levantando-se abruptamente. "Que você tem dormido com metade da cidade?" Paulo tentou se aproximar, mas Marina recuou. "Quem te mandou isso?" ele perguntou, sua voz uma mistura de medo e raiva. "Isso importa?" Marina respondeu, lágrimas começando a cair. "O que importa é que é verdade, não é?" O silêncio de Paulo foi resposta suficiente. "Seu desgraçado!" Marina pegou o que estava mais próximo, um vaso, e atirou nele. Paulo desviou por pouco. "Marina, por favor, vamos conversar sobre isso," ele implorou. Mas Marina já estava pegando suas chaves. "Conversar? Acabou, Paulo, acabou." Ela saiu batendo a porta com força, deixando Paulo sozinho com sua culpa e confusão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vitória sorria para seu computador, satisfeita por seu plano ter dado certo. O e-mail anônimo que ela enviara para Marina tinha sido apenas o começo. A ruína de Paulo estava em andamento e ela mal podia esperar para ver o resto se desenrolar. Nos dias seguintes, Marina estava determinada a expor Vitória. Ela marcou uma reunião com os acionistas, prometendo revelar a verdade sobre a nova assistente. "Senhores, essa mulher não é quem diz ser." Marina começou, sua voz trêmula. "Ela está manipulando todos vocês, especialmente meu marido." Os acionistas trocaram olhares confusos. Paulo parecia furioso. "Marina, você está bêbada de novo?" ele perguntou, sua voz cortante. Vitória permaneceu calma. "Senhora Mendes, eu entendo que está passando por um momento difícil, mas essas acusações são infundadas." Marina foi escoltada para fora, deixando todos cochichando sobre seu comportamento estranho. Enquanto o casamento de Paulo desmoronava, Vitória continuava seu plano. Ela sutilmente alterou alguns números em um relatório importante, fazendo Paulo tomar uma decisão desastrosa que custou milhões à empresa. "Não entendo como isso aconteceu," Paulo disse, passando as mãos pelos cabelos em desespero.
Vitória o consolou, escondendo seu sorriso de satisfação. Um dia, Soo-hyun apareceu de surpresa no escritório. Soo-hyun? O que está fazendo aqui? Vitória perguntou, genuinamente surpresa. Vim ver como você está, ele respondeu, seus olhos cheios de preocupação. Vitória, tem certeza que quer continuar com isso? Ela o puxou para um canto. Estou tão perto, Soo-hyun. Não posso parar agora. Ele segurou suas mãos. Só não quero que se perca nessa vingança. Vitória sentiu um aperto no peito, mas afastou a sensação. Não vou, prometo. Enquanto isso, Paulo começava a juntar as peças. Algo em Vitória lhe parecia familiar, mas ele não conseguia entender o quê. Uma noite, ele estava revirando alguns arquivos antigos quando encontrou uma foto. Seu coração parou. Era Isadora, anos atrás, sorrindo ao seu lado. Não pode ser, ele murmurou, comparando a foto com uma imagem recente de Vitória em seu celular. No outro lado da cidade, Marina recebia uma ligação de Carlos. Encontrei algo sobre sua assistente, ele disse. Você não vai acreditar. Vitória, alheia a tudo isso, preparava sua jogada final. Ela tinha todas as provas das atividades ilegais de Paulo. Amanhã entregaria tudo à polícia e à imprensa. Acabou, Paulo, ela disse para si mesma, olhando pela janela de seu apartamento. Você vai perder tudo, assim como eu perdi. Paulo entrou em seu escritório, a cabeça latejando após outra noite mal dormida. O escândalo com Marina tinha se espalhado e os cochichos o seguiam por onde passava. Ele se jogou em sua cadeira, esfregando os olhos cansados. A porta se abriu suavemente. Era Vitória. Bom dia, Sr. Mendes. Trouxe os relatórios que pediu, ela disse, sua voz calma como sempre. Paulo a olhou, realmente a olhou pela primeira vez em meses. Algo nela. Ele pegou o porta-retratos em sua mesa, uma foto antiga de uma festa da empresa. Seus olhos se arregalaram. Não pode ser, ele murmurou. Vitória percebeu a mudança em seu olhar. Algum problema, Sr. Mendes? Paulo se levantou lentamente, sua voz tremendo. Isadora? O silêncio que se seguiu foi enorme. Vitória sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. Demorou para perceber, não é, Paulo? Ela disse, sua voz agora carregada de amargura. Paulo cambaleou, apoiando-se na mesa. Como? Por quê? Vitória riu, um som sem alegria. Por quê? Você realmente precisa perguntar? Ela se aproximou, seus olhos brilhando com anos de raiva contida. Você me humilhou, me descartou como se eu fosse lixo, tirou tudo de mim. Paulo balançou a cabeça incrédulo. Isadora, eu não sabia. Não sabia o quê? Vitória explodiu. Não sabia que eu tinha sentimentos, que eu era um ser humano. Você me traiu, me roubou e ainda me culpou por tudo. As memórias inundaram Paulo. A garota tímida que ele conheceu, as promessas que fez, os sonhos que compartilharam e como ele destruiu tudo. Eu sinto muito, ele sussurrou, sua voz quebrada. Vitória o encarou, anos de dor refletidos em seus olhos. Sentir muito não é o suficiente, Paulo. Não depois de tudo que você fez. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Era o chefe da segurança, acompanhado por 2 policiais. Sr. Mendes, precisamos que nos acompanhe, o policial disse. Paulo olhou em pânico para Vitória. O que está acontecendo? Ela sorriu, um sorriso frio e satisfeito. Justiça, Paulo. Finalmente. Enquanto Paulo era escoltado para fora, seu celular tocou. Era Marina. Paulo, seu idiota! Ela gritou. A polícia está atrás de mim também. O que você fez? Marina, Paulo começou, mas ela o interrompeu. Esqueça. Estou pegando o que sobrou e saindo do país. Você está por conta própria. A ligação caiu. Paulo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Na recepção, repórteres se aglomeravam. Vitória observava de longe, enquanto Paulo era bombardeado com perguntas sobre fraudes, lavagem de dinheiro e outras acusações. Um dos principais investidores passou por ela, parecendo furioso. Acabou, Paulo, ele disse. Estamos fora.
A empresa é sua para afundar sozinho. Paulo olhou para Vitória, seus olhos implorando. Por favor, Isadora, não faça isso. Ela se aproximou, sua voz baixa para que só ele ouvisse. Você teve sua chance, Paulo. Agora é minha vez. Vitória viu Paulo sendo levado pela polícia e sorriu. Todo o seu trabalho duro finalmente tinha valido a pena. Ela se sentia feliz e realizada. Soo-hyun apareceu ao seu lado. Acabou, ele disse suavemente. Vitória concordou, um sorriso de triunfo em seus lábios enquanto observava Paulo entrar na viatura policial. Sim, finalmente acabou. E como você se sente? Soo-hyun perguntou curioso. Vitória respirou fundo, saboreando o momento. Realizada. Ele perdeu tudo. Sua esposa, sua empresa, sua liberdade. Exatamente como eu perdi anos atrás. Soo-hyun a observou atentamente. A vingança trouxe a satisfação que você esperava? Trouxe mais, Vitória respondeu, seus olhos brilhando. Ver Paulo, derrotado, implorando, foi melhor do que eu poderia imaginar. Ela olhou uma última vez para a cena caótica à sua frente. Paulo, o homem que um dia amou e depois odiou com toda a sua força, parecia pequeno e derrotado na parte de trás da viatura. Vamos embora daqui, ela disse finalmente, seu tom confiante e decidido. Meu trabalho aqui está feito. Enquanto eles saíam, Vitória andava com a cabeça erguida, um sorriso de satisfação em seu rosto. A vingança estava completa e ela se sentia poderosa, realizada. O futuro, pela primeira vez em anos, parecia brilhante e cheio de possibilidades. E agora? Soo-hyun perguntou enquanto entravam no carro. Vitória olhou para ele, seus olhos brilhando com uma nova energia. Agora, Soo-hyun, o mundo é meu e eu pretendo aproveitá-lo ao máximo. O carro partiu, deixando para trás os restos do Império de Paulo e carregando Vitória em direção a um futuro que ela finalmente sentia que controlava. Sua vingança estava completa e ela estava mais que satisfeita com o resultado. Vitória ligou a TV, justo a tempo de ver Paulo sendo escoltado para fora do tribunal. Câmeras piscavam, repórteres gritavam perguntas. Paulo, antes tão confiante, agora parecia pequeno e derrotado. Paulo Mendes, condenado a 15 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro, anunciou a repórter. Vitória desligou a TV, um misto de emoções em seu peito. Vingança realizada. O telefone tocou. Era Marina. Vitória. Ou devo dizer, Isadora. A voz de Marina tremia. Por favor, me escute. Vitória suspirou. O que você quer, Marina? Eu sinto muito. Por tudo. Eu não sabia. Agora é tarde demais para arrependimentos. Vitória respondeu desligando. Ela caminhou até a janela, observando a cidade. Tanta coisa havia mudado. Ela havia mudado. A campainha tocou. Era Soo-hyun. Como você está? Ele perguntou, preocupação em seus olhos. Vitória deu de ombros. Honestamente, não sei. Eles se sentaram no sofá, um silêncio confortável entre eles. Sabe, Soo-hyun começou. Minha oferta ainda está de pé. Uma nova vida na Coreia. Vitória o olhou, surpresa. Você ainda quer isso? Depois de tudo que fiz? Soo-hyun pegou sua mão. Quero você, Isadora, a verdadeira você. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos dela. Não sei se lembro quem é a verdadeira eu. Então vamos descobrir juntos. Ele sorriu. Na semana seguinte, Vitória começou o processo de venda da empresa. Era estranho desfazer-se de algo que um dia significou tanto. Senhorita Silva, os papéis estão prontos para assinatura, disse o advogado. Vitória hesitou, a caneta parada sobre o documento. Tantas memórias boas e ruins. Está tudo bem? Perguntou o advogado. Ela respirou fundo e assinou. Agora está. Com o dinheiro da venda, Vitória fez algo que surpreendeu até a si mesma. Doou uma parte significativa para instituições de caridade. Por quê? Soo-hyun perguntou curioso. Vitória sorriu. Um sorriso genuíno que há muito não dava. Porque alguém precisa quebrar o ciclo de mágoa. Um dia, Vitória recebeu um telefonema. Era de Paulo, da prisão.
Ele implorava para vê-la. Você vai? Soo-hyun perguntou. Vitória ficou em silêncio por um longo momento. Preciso, para encerrar este capítulo de vez. A prisão era fria e impessoal. Paulo parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Isadora, Vitória, obrigado por vir, ele disse, sua voz rouca. O que você quer, Paulo? Vitória perguntou, sua voz neutra. Perdão, ele sussurrou. Sei que não mereço, mas... Vitória o interrompeu. Não vim aqui para te perdoar, Paulo. Vim para me despedir. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu sinto muito por tudo. Eu também, Vitória respondeu. Sinto muito por nós dois. Ela se levantou para sair. Vitória, Paulo chamou. Ela parou sem se virar. Espero que você encontre a felicidade que eu tirei de você. Ela não respondeu. Apenas saiu. Do lado de fora, Soo-hyun a esperava. Como foi? Vitória respirou fundo, sentindo um peso deixar seus ombros. Foi libertador. Dias depois, Vitória estava no aeroporto, uma mala ao seu lado. Pronta? Soo-hyun perguntou, oferecendo sua mão. Vitória olhou para trás uma última vez, para a cidade que tinha sido palco de tanto amor, dor e vingança. Pronta, ela respondeu, pegando a mão dele. Enquanto embarcavam, Vitória sentia medo do desconhecido, tristeza pelo que ficava para trás, mas principalmente esperança. Esperança de um novo começo, de uma vida onde ela pudesse ser simplesmente ela mesma. Para onde vamos primeiro? Ela perguntou a Soo-hyun. Ele sorriu. Para onde você quiser, o mundo é nosso. O sol da manhã entrava pelas janelas do escritório moderno no centro de Seul. Isadora, ela havia decidido voltar a usar seu nome de batismo, olhava para a cidade movimentada lá embaixo. Senhorita Isadora, sua reunião começa em 5 minutos, disse sua assistente, Min-hee, entrando na sala. Isadora sorriu. Obrigada, Min-hee. Estarei lá em um momento. 3 anos haviam se passado desde que ela deixara o Brasil. Agora, aos 35 anos, Isadora era CEO de sua própria empresa de tecnologia, respeitada no competitivo mercado coreano. Ela caminhou confiante para a sala de reuniões, onde investidores a aguardavam. A apresentação foi um sucesso, como sempre. Impressionante, senhorita Isadora, disse um dos investidores após a reunião. Sua visão de negócios é notável. Isadora agradeceu, sentindo uma onda de orgulho. Essa era ela agora. Forte, capaz, respeitada. De volta ao seu escritório, ela viu uma notificação em seu tablet. Era uma notícia sobre Paulo. Ex-empresário brasileiro Paulo Mendes perde recurso e permanece preso. Isadora hesitou por um momento antes de fechar a página. Paulo não era mais relevante em sua vida. O telefone tocou. Era Soo-hyun. Oi, amor, ela atendeu sorrindo. Como foi a reunião? Ele perguntou. Ótima, conseguimos o investimento. Sabia que conseguiria, Soo-hyun disse, orgulho em sua voz. Que tal comemorarmos? Jantar fora hoje à noite? Perfeito, Isadora respondeu. Te vejo em casa. Mais tarde, em um restaurante elegante com vista para o rio Han, Isadora e Soo-hyun brindavam ao sucesso. Você está feliz? Soo-hyun perguntou, seus olhos cheios de carinho. Isadora parou para refletir. Sabe, acho que sim. Realmente feliz. Soo-hyun sorriu, parecendo nervoso de repente. Isa, tem algo que quero te perguntar. Ele se levantou e, para a surpresa de Isadora, se ajoelhou ao lado dela. Isadora, esses últimos anos ao seu lado foram os melhores da minha vida. Você é forte, corajosa e incrível. Quer se casar comigo? Isadora sentiu lágrimas nos olhos. Não de tristeza ou raiva, como tantas vezes no passado, mas de pura alegria. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Nos dias seguintes, Isadora estava muito feliz e ocupada planejando o casamento. Ela sorria o tempo todo, algo que não acontecia há muito tempo. Uma tarde, ela recebeu um e-mail inesperado. Era de uma revista de negócios internacional, pedindo uma entrevista sobre sua história de sucesso. Você vai aceitar?
Su-hyun perguntou quando ela contou. Isadora hesitou. Não sei. Falar sobre o passado. Su-hyun pegou sua mão. Talvez seja uma chance de encerrar esse capítulo de vez. Mostrar ao mundo quem você realmente é. Ela concordou, nervosa, mas determinada. No dia da entrevista, Isadora estava serena. A jornalista, uma mulher simpática chamada Sara, a fez sentir-se à vontade. Senhorita Isadora, sua história é fascinante, Sara começou. Como você chegou até aqui? Isadora respirou fundo. Minha jornada não foi fácil. Houve traição, dor, um desejo de vingança que quase me consumiu. Sara ouvia atentamente, enquanto Isadora contava sua história, sem omitir nada. Você se arrepende? Sara perguntou no final. Isadora pensou por um momento. Não. Cada passo, cada erro, cada vitória me trouxe até aqui. Aprendi que a verdadeira força não está na vingança, mas em seguir em frente. Quando a entrevista foi publicada, a resposta foi avassaladora. Mensagens de apoio inundaram as redes sociais de Isadora. Você é um exemplo de superação, dizia uma. Sua história me deu coragem para recomeçar, dizia outra. Isadora lia as mensagens emocionada. Su-hyun a abraçou por trás. Viu? Você inspirou tantas pessoas, ele disse suavemente. Naquela noite, em pé na varanda de seu apartamento, Isadora olhava para as luzes de Seul. Ela pensou em tudo que havia passado. A dor, a luta, a transformação. Consegui, ela sussurrou para si mesma. Eu venci. Su-hyun se juntou a ela, entrelaçando seus dedos nos dela. No que está pensando? Ele perguntou. Isadora sorriu, um sorriso verdadeiro e radiante. No futuro, nosso futuro. Vamos entrar? Su-hyun sugeriu. Temos um casamento para planejar. Isadora riu, sentindo-se leve e feliz. Sim, vamos. Temos uma vida inteira pela frente. De mãos dadas, eles entraram, prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas, juntos. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!